Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, eu tô aqui numa tentativa de vencer a timidez e a resistência com as redes sociais para poder compartilhar. Essa foi uma ideia que surgiu conversando com alguns amigos que conversaram sobre a possibilidade de eu disponibilizar um pouco do que a gente vem conversando e pesquisando sobre os bebês, sobre o cotidiano na educação infantil, em forma de vídeo aqui nas redes sociais. Então, eu achei que seria uma boa ideia. Então, hoje eu tô aqui para começar, meio tímida, meio começo de tudo, mas assim como forma de romper um pouquinho com todas essas tensões da primeira vez, eu pensei em começar compartilhando através da literatura. Quem me conhece sabe, né, que a literatura, ela, pra mim, é um grande tesouro, e dias atrás eu conheci essa coleção aqui de livrinhos, que chama El Conejito Sonhado, o Coelho Sonhado. Essa é da Dani, esses livros. A Dani me emprestou para eu dar uma olhada. Ela trouxe de Buenos Aires numa visita que ela fez, uma viagem que ela fez. E ela falou, achei sua cara, dá uma olhada. E quando eu olhei, eu fiquei simplesmente apaixonada pela coleção. Apaixonada pela delicadeza, pela poética que a autora traz para as histórias. Então eu resolvi começar um começo de conversa, começar através dos livrinhos. E esses livrinhos é uma coleção, né? Vem nesse boxezinho aqui e são 5 livros. O primeiro já tá aqui na minha mão, que é o que a gente vai conversar hoje. Mas são 5 livrinhos. O primeiro é esse daqui. E o Coelho Sonhado, essa coleção de livrinhos, conta a história da chegada de um coelho, do José. E quem escreveu foi a Malika Dorai, e ele foi publicado pela Fundação de Cultura Econômica de Buenos Aires em 2011. É um livro francês, e lá na França ele é de 2009. Eu vou contar primeiro a história e depois eu vou conversar um pouquinho sobre a história e, na verdade, sobre a temática que eu vejo atravessar todo esse primeiro livrinho, e queria ir ilustrando fazendo uso da ilustração para trazer uma conversa ainda mais profunda sobre essa temática. Então, o primeiro livrinho é O Coelho Sonhado. Eu vou ir traduzindo aqui numa livre tradução e mostrando para vocês. José é um coelho sonhado. Sonhado por seus pais, que estão muito ansiosos para que ele nasça. Enquanto esperam a chegada de José, papai tece um gorro muito, muito grande. E a mamãe costura um pijama alado. Papai também constrói brinquedos para José. E a mamãe constrói uma casa. Ela diz, bem aqui. Ei, José, estamos prontos. Mas eu ainda não, diz José. Esse primeiro livrinho, ele conta o que antecede a chegada do José. Nessa primeira parte da história, José ainda não chegou. E a autora traz exatamente esses momentos que antecedem a chegada de um bebê sonhado. Quando eu comecei a olhar as ilustrações e pensar sobre o coelhinho sonhado, eu fiquei pensando muito em que bebê é esse, que concepção de bebê, que ideia de bebê é esse que nós temos construído, socialmente, que nós temos construído pessoalmente, cada concepção, cada história, né, carregada, que ajuda na tessitura dessa ideia de quem é o bebê sonhado. E eu fiquei pensando que a gente, antes do bebê chegar, a gente se prepara de muitas formas para a chegada de um bebê, né? A gente vê aqui que a autora traz que, enquanto esperam, o pai e a mãe estão fazendo coisas. O papai de José, nessa ilustração a gente vê aqui bem, ele está tecendo, ele está costurando um gorro muito, muito grande.
Essa ilustração traz para mim, esse trecho traz para mim essa parte forte da história, que é esse bebê que está rodeado, cerceado de muitas expectativas. O papai tece, na verdade, um gorro com as orelhas muito grandes. E se a gente olhar bem a ilustração do papai, as orelhas dele são muito grandes. E quando eu fiquei olhando isso, eu fiquei pensando que esse pai está dizendo, quando ele costura esse gorro com as orelhas bem grandes, ele está dizendo que no sonho dele, sobre José, sobre quem é esse bebê tem longas orelhas como a dele. Esse pai está dizendo que deseja muito que esse bebê carregue as suas características físicas, né, que traga essa herança hereditária, e muitas vezes não é só física, né? A gente espera que os nossos filhos se pareçam, e quando o bebê nasce, as visitas vêm e elas já dizem, parece com a mamãe, parece com o papai, o nariz é da vovó. Então, essas aparências numa tentativa mesmo, né? Nos colocando na história aqui desse bebê que acabou de chegar. E que estava ali, como mostra aqui a ilustração, na casa construída pela mãe. Eu achei muito bacana que ela coloca o papai construindo brinquedos para José, e os brinquedos são carrinhos, e os carrinhos são azuis, como a roupa do papai. E eu fiquei pensando que como que esses carrinhos remetem muito mais a ideia de quem é esse pai foi quando criança, ou que brinquedos esse pai idealiza por ter brincado, ou ou porque ele gostaria de ter brincado, e por isso ele traz para o seu bebê sonhado, aquilo que ele espera que ele brinque. Então ele constrói um brinquedo para José muito antes da gente saber do que José gosta de brincar. A gente tem... E uma vez eu li isso no trabalho monográfico da Glauce, na tese da Glauce, da Glacione, ela dizendo exatamente isso, né? Que o processo de construção subjetiva, de identidade dos bebês, ele começa, na verdade, num ainda não sujeito. Porque essa ideia de quem o bebê é, de como ele é, do que ele gosta, de como ele se desenvolve, tudo isso já está posto antes mesmo que esse bebê chegue e tenha a oportunidade de se colocar nessa história. De mostrar quem ele é, de dizer que ele é um sujeito e que ele tem desejos e gostos e singularidades, e marcar a sua presença no mundo por essa singularidade, por ele ser um bebê. Ele está dentro de um grupo, e aí a gente sabe que esse grupo tem características, mas ele é um bebê único. O bebê sonhado por essa família é o José, e o José é único. E é muito bacana como a autora coloca que os pais então se preparam tecendo as suas expectativas, né? Tecendo então as suas construções, trazendo as suas ideias, os sonhos, e num determinado momento que eles fazem as coisas todas, eles dizem, estamos prontos para você, José. E quando é que nós estamos prontos? Assim, que preparação é essa que antecede a chegada de um bebê, a ponto da gente dizer, nós estamos prontos para você? Será que essa preparação, será que esse processo de receber um bebê, ele está só ligado às coisas que a gente faz no espaço, na organização de um enxoval, ou se preparar para receber um bebê é reconhecer a nossa abertura ao outro? Porque esse bebê é um outro sujeito, ele é uma outra pessoa que está se construindo no interior da mãe e também no interior da relação do pai e da mãe. E eu penso que quando a gente pensa, por exemplo, nos espaços institucionalizados, onde a gente recebe bebês no começo do ano, no meio do ano, e a gente faz 1000 preparativos, muitos planejamentos, muitos projetos, mas esses bebês nem são conhecidos ainda. Então, como é que conhecer um bebê ou receber um bebê, estar pronto para receber um bebê, para mim, sobretudo, estar pronto a receber o outro como o outro é, e não como eu espero que ele seja. É estar aberto de verdade a receber esse outro no tempo dele, né? Os pais alisam a barriga aqui e dizem, estamos prontos, José. E José diz lá da barriga,
pero yo no. Ele não está pronto. Ele não está ainda no tempo dele. E José, esse bebê sonhado, é esse bebê que tem desejos, que tem um tempo. E que comunica, antes de se comunicar verbalmente, que se comunica de muitas maneiras, dizendo, ainda não é o meu tempo. Não é bem disso que eu gosto. Não é bem nesse tempo que eu vou sentar, ou nesse tempo que eu vou andar. Eu sou um bebê que tenho desejos, vontades e que tenho os meus processos, que levam tempos específicos daquele bebê. Então, acho que esse primeiro livrinho é um convite para a gente pensar nas nossas concepções. Nas concepções que definem que bebê é esse sonhado. A ponto da gente, não da gente não fazer planos para receber esse bebê, mas de que nesses planos, o bebê possa se diferenciar. E aí eu me lembro muito do Winnicott falando sobre esse processo de individuação, né? De se tornar um indivíduo, de ser esse processo onde o bebê vai se distinguindo, se diferenciando do que ele não é. Então, antes ele era um com a mãe, e nesse processo de individuação ele vai começando pela diferenciação, por perceber aquilo que é diferente, dizendo, isso eu não sou. E aí, a partir desse processo de dizer eu não sou isso, ele também vai reconhecendo quem ele é. Então, é nessa diferenciação, né? É dizer, é como se o bebê estivesse dizendo, eu entendo tudo que vocês sonharam pra mim, né? Eu entendo que vocês tenham sonhado que eu tenha grandes orelhas para caberem nesse gorro, que eu goste de pijamas alados, né, que eu brinque com os carrinhos que vocês prepararam, na casa que vocês prepararam, mas sobretudo que vocês também entendam que mesmo tendo me esperado no tempo de vocês, eu tenho um tempo particular, eu ainda não estou pronto. Então, assim, esse primeiro livro para mim é um chamado da gente pensar nessa concepção de bebê, da gente pensar no quanto essa concepção é uma concepção aberta para que cada criança se inscreva nessa história, se coloque nessa história e que a gente consiga olhar para os bebês não para aquilo que os faltam, né? Ele ainda não senta, ele ainda não fala, mas que a gente consiga olhar para os bebês para a potência de quem eles são, no tempo deles, num respeito a esse tempo e num processo que eu acredito que é um processo de todas as relações mesmo, que é estarmos abertos para receber o outro como o outro é, para além daquilo que nós somos. Senão eu acho que eu acredito que a gente passa a vida inteira olhando para os outros só pelo que eu espero que os outros sejam e não para aquilo que eles de verdade são. Então, esse é o primeiro. Eu vou voltar pra gente falar sobre o livrinho 2 e aí a gente conversa mais sobre outras coisas sobre o bebê. Mas espero que tenha sido bacana, que tenha sido uma reflexão pra você. Se você fez outras reflexões a partir do livrinho, se você já conhecia ou se você conseguiu ver algum detalhe aí, alguma sutileza dessa ilustração e desse texto, me conta, vamos trocar um pouquinho e que seja um espaço aqui também da gente fazer essa troca e pensar um pouco mais sobre os bebês, para um cotidiano de mais respeito para eles.